colocaram fogo no ônibus que eu estava. No Rio de Janeiro, a maior parte é um caos. As pessoas conhecem pela TV a Zona Sul, aquelas praias lindas, né? O Morro do Corcovado, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, e acha que é 1001 maravilhas. Não é. Mas a realidade do povo do Rio de Janeiro é completamente outra. Não sei muito bem hoje em dia porque eu não moro mais lá. E quando eu vou visitar minha família, eu fico no máximo uma semana e não passa disso, eu volto correndo pra São Paulo. Eu era criança quando isso aconteceu, porque todo final de ano eu era obrigado a ir para o Rio de Janeiro passar as férias com meu pai e minha avó, porque minha mãe e meu pai nitidamente são separados. Então eu ia todo começo de dezembro e voltava comecinho de fevereiro ou final, dependendo de quando voltaria as aulas. Então eu vivi muito no Rio de Janeiro, eu cresci no Rio de Janeiro, eu conheço Rio de Janeiro, então eu posso falar do Rio de Janeiro. A minha avó morava em um bairro chamado Guadalupe. Não sei se vocês já ouviram falar. Um lugar que por si só já é bem perigoso, como é 90% do Rio de Janeiro. Porque as pessoas só conhecem a Zona Sul e acham que é tudo mil maravilhas, mas não conhece os morros, não conhece a realidade das pessoas, não conhece o gueto, não conhece as favelas, né? Eu tenho uma tia que é minha preferida. Ela morava no Parque União nessa época. Parque União é uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, que fica no Complexo da Maré, quase uma região central do Rio de Janeiro. Ali do ladinho do Piscinal de Ramos, acho que todo mundo conhece, né? Beirando a Avenida Brasil. E vou falar pra vocês, eu me sinto muito mais seguro dentro do Parque União, dentro de uma favela, do que na Zona Sul. E não é brincadeira. Então, da minha avó até a casa da minha tia, a gente pegava um ônibus que cruzava a Avenida Brasil inteira até chegar lá no Parque União. Dava no máximo uns 20 minutinhos só de ônibus. Ali pela famosa Avenida Brasil. É uma via expressa, mal tem ponto, sabe? O ponto é muito longe, então o ônibus pode correr. E os motoristas do Rio de Janeiro, eles correm mesmo. Eles não têm amor à vida não, porque é cada virada que a gente cai, é cada freada que a gente voa pra frente, é cada lombada que a gente baixa a cabeça no teto. Achando que Rio de Janeiro é pra amador? Né não. Mas como vocês podem ver, é um trajeto muito curto. Da minha avó até a minha tia. E eu adorava ir passar o final de semana lá, porque tinha meu primo. A gente ficava brincando. O tempo passava bem mais rápido, sabe? Pra eu poder ir embora logo pra São Paulo. Ela até ia me levar. Só que nessa época, eu não sei se vocês lembram que há muito tempo atrás, os bandidos, eles iam assaltar o ônibus e colocavam fogo dentro do ônibus para as pessoas saírem. Eles literalmente botavam fogo no ônibus. Passou no jornal do Brasil inteiro que era com muita frequência que isso acontecia no Rio de Janeiro. Então eu acho que alguns de vocês, que já são um pouquinho mais grandinho, devem lembrar disso. Se não lembra, joga no Google porque tu vai ver. Era muito fogo, era muito ônibus e era muito ônibus pegando fogo. Então isso estava sendo noticiado direto no jornal. E minha avó, ela estava no começo da síndrome do pânico dela. Então ela estava com muito medo de me levar e isso acabar acontecendo. Naquela época não existia Uber, só existia táxi. E táxi era caro pra caramba, era muito caro. Então só quem tinha dinheiro de verdade. E sou de uma família pobre. Não temos dinheiro pra poder pagar táxi. E de vez em quando nem pra Uber a gente tem, pra falar a verdade. Então ela decidiu me levar de ônibus mesmo. Fomos para o ponto, beirando a Avenida Brasil. Passou o ônibus, nós fizemos o sinal lá. Agora tem um mercado lá na frente, que é o Guanabara. Tem o Guanabara lá na frente agora. Não, a gente pegava o ponto. Antigamente não tinha Guanabara, era um terreno vaziozão. Subimos no ônibus, tudo bonitinho assim, eu lá. Passei por debaixo da catraca, porque eu era criança, não pagava passagem. E fomos sentar. Aí chegou ali, na altura de Parada de Luca. Aconteceu! 4 bandidos pararam o ônibus, subiram com uma arma bem grande, tá? Porque era muito grande a arma deles. E começaram a assaltar o motorista e o cobrador. Eles deram o dinheiro que eles tinham. Eles não satisfeitos, veio roubar os passageiros, né? Pobre roubando pobre, gente. É ridículo. Aí eles foram vindo e me deu crise de choro. E eu morrendo de medo de levar tiro com aquelas armas gigantescas na minha frente. Porque no Rio de Janeiro é muito escancarado as armas. Se você só vai na Zona Sul, não vai pra Zona Norte, um pouquinho mais lá pro meio, você vai ver arma. Mas na Zona Sul eu não vê não. Lá no Rio de Janeiro é nitidamente ver arma. Foi pro Rio de Janeiro, não viu arma? Você não foi pro Rio de Janeiro de verdade. Eles pularam a catraca, começaram a tirar a bolsa das mulheres, pegavam a mochila dos estudantes, pegavam o dinheiro de todo mundo. Eu tava tão desesperado que eu comecei a chorar, me encolher no canto do banco lá, até que uma moça desconhecida me pegou, colocou eu no colo dela e tentou me acalmar. E o cara foi roubar minha avó. E minha avó implorando pra não levar, porque ele tinha documentos do médico dela, o resto do dinheiro que ela tinha da aposentadoria, quase nada. Aí ele acabou cedendo. Só que nisso, esse tava indo roubar o resto do ônibus. Eu no colo da mulher, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Muito obrigado, moça, que me deu resguardo, me deixou calmo. Ali que eu estou nervoso agora, só de lembrar. E entrou um outro homem com um galão cheio de gasolina. Começou a jogar dentro do ônibus.
com as pessoas ali. As pessoas que se lasquem se elas vão morrer queimadas ou não vão. Era literalmente assim. O cara veio jogando no ônibus inteiro, né? Assim, não jogou em cima de ninguém. Jogou tipo no chão, desvaziando, jogando por fora. E do nada, começou a ouvir um fogo. Alguém lá de fora botou o fogo no ônibus. E o desespero, gente. Vocês não estão preparados. Todo mundo começou a gritar. Todo mundo começou a tentar correr. Só que não dava, porque o fogo tava no meio do ônibus. Então, tipo, as pessoas iam se queimar. Chutaram janela. Sabe aquele martelinho lá, ou puxa aqui pra bater? Como que se abre aquilo? Ninguém conseguiu, porque precisava de uma ferramenta pra abrir aquilo. Não é fácil, não. Tem tipo um negócio de parafusar. Então, as pessoas ficaram tentando lá, meteram chave, meteram maquiagem, meteram tudo que se pode dizer pra não conseguir. Um cara foi lá, começou a dar chute no vidro e conseguiu derrubar. E foram tirando as pessoas. Aí todo mundo começou a gritar pro motorista pra ele poder abrir a porta para as pessoas descerem. Umas pessoas meteu o louco, saiu por cima do fogo que tava bem alto. E saiu mesmo assim, deu umas queimaduras. Eu e minha avó, a gente esperou pra poder sair pela janela, porque não tinha condições de passar por cima daquele fogo. Aí a gente saiu do ônibus, fomos andando pra Avenida Brasil, pra parte central, onde tinha um canteirinho assim, bem pequenininho. E ficamos lá observando o ônibus pegando fogo. E minha avó com o telefone tentando ligar para minha tia, que era aquele Nokia antigo, pesadão, sabe? Que você bate na frente da pessoa, a pessoa morre. Que podia ter feito isso com o bandido, mas infelizmente ninguém teve capacidade de fazer isso. E vendo o ônibus pegando fogo. Ali aquela coisa gigantesca pegando fogo. Do nada, o ônibus explode. Voa pedacinhos de ônibus pra todo que é lado assim, ó. Porque explode, né, gente? Tá pegando fogo, vai explodir. Não vai só ficar pegando fogo. Parece loucura, parece meme, mas não é. Podem jogar no Google que vocês vão ver isso também, que é mais uma história minha. Era muito comum, gente, botarem fogo no ônibus há muito tempo atrás. Aí minha avó começou a passar mal, esperamos a ambulância chegar. A ambulância deu calmante pra ela, porque a pressão dela subiu tanto que ela não tá conseguindo nem ficar em pé. Eu era uma criança desesperado, não sabia o que fazer, só chorava, dava mais trabalho ainda. E tivemos que esperar outro ônibus da companhia pra levar a gente. Então, quando o outro ônibus da companhia chegou, colocaram eu e minha avó, a gente foi até o Parque União, a gente desceu, atravessou a passarela, andamos a favela com a minha avó com a pressão baixa, até chegar na casa da minha tia, e a minha tia perguntar: por que vocês demoraram tanto? Minha vozinha começou a chorar muito, porque ela via muito no jornal, ela não achou que isso ia acontecer com ela, mas era muito provável que acontecesse. Minha tia entrou em desespero, porque minha tia é da igreja, né? E ela começou a orar na minha avó, pra ver se minha avó melhorava. Eu acho isso um pouco surtado, sabe? Nada contra quem faça isso, né? Eu não faria, não quero pra mim também. Mas graças a Deus, tudo correu bem, ninguém se feriu, ninguém se machucou, ninguém morreu, que é o melhor de tudo, né? Só as pessoas ficaram sem dinheiro, sem seus bens, o motorista provavelmente perdeu seu emprego porque ficou sem dinheiro, e o Rio de Janeiro ficou com um ônibus a menos. Então essa foi a vez que colocaram um fogo no ônibus e eu estava lá dentro, quando eu era criança. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas talvez, né, alguém do Rio de Janeiro tenha passado por isso também, ou presenciado, ou visto pessoalmente em outras formas. Conta pra mim como que foi, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.